Agora você tá me vendo? Uhum. Tô sim. Tô gravando. Então, vamos lá. 1. Os alcinos, eles são hidrocarbonetos. Daí aqui a gente tem as opções. Então, os alcinos, eles são hidrocarbonetos acíclicos e são insaturados porque eles têm como característica a ligação tripla na sua cadeia. Então, portanto, os alcinos, eles são hidrocarbonetos acíclicos com tripla ligação. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. isso, alternativa D. Os alcinos são alicíclicos, são insaturados com tripla ligação. Uhum. 2. O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. Qual que é a fórmula molecular do octano? A fórmula estrutural do octano é C8H18. Então, quando a gente tem o C8H18, indica que a gente tem 8 carbonos, e quando a gente desenhar essa molécula, a gente vai conseguir ver que tem 18 hidrogênios. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Então, se a gente for desenhar, a gente desenha uma cadeia com 8 carbonos, e cada um desses carbonos vai estar fazendo ligação com cerca de 3 hidrogênios, dependendo do tipo da ligação. Eu Então, a posso fórmula estrutural do falar octano... como Oi? que eu posso falar como que eu fiz? Pode. Então, eu fiz assim, eu peguei, tipo assim, 2 carbonos extremos ligados com 3 hidrogênios cada um. Aí ele tem 6 intermediários ligados, né? Porque se faz a multiplicação ali, então tem 6. Aí esses 6 multiplica com 2 hidrogênios que tem cada um. Aí dá os 18 hidrogênios. Uhum. Sim, pode ser também. Daí a fórmula estrutural é C8H18. Pode ser também. Eu acho que desenhar a molécula, na minha opinião, é mais fácil. Mas fica também a critério. Uhum. 3. O hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio por molécula é A, o metano, B, o etano, C, o eteno, D, o etino ou E, o propino. A alternativa certa é o etino. Por quê? Porque a gente tem aqui o et, quer dizer que a gente tem 2 carbonos na nossa cadeia principal. O in quer dizer que a gente tem o quê? Uma ligação tripla. O O significa que a gente tem o quê? Um hidrocarboneto. Então, essa é a fórmula estrutural do etino. Portanto, o etino só tem 2 átomos de hidrogênio na molécula dele. Então, comparado às outras moléculas que eu citei aqui, ela vai ser a que vai ter menor número de H por molécula. Ok? Uhum. Quais são os tipos de isomeria constitucional e explique cada uma delas. Lembrando o que é isomeria constitucional, né? A diferença de isômeros que está no grupo funcional. Então, primeiro, a gente tem a isomeria de função. Então, a isomeria de função, ela determina a diferença entre isômeros no grupo funcional. Então, por exemplo, a seguir a gente vai ver o caso de compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém um isômero que pertence ao grupo dos éteres, enquanto que o outro, no caso etanol, pertence ao grupo dos álcools. Então Eu aqui a gente... posso, Oi? eu posso falar quais que eu coloquei nesse número 4? Pode.
Eu coloquei a isomeria plana ou constitucional, que eu acho que é a mesma que tá aí. Então, Aí a gente... eu, aí eu coloquei que ela é isômeros desse tipo que possuem a mesma fórmula molecular e diferentes pela fórmula estrutural. Isso, essa é a isomeria de função. Hum? Aí a gente tem a isomeria de cadeia. Então, nesse caso, a diferença vai estar no tipo de cadeia, sendo que o grupo funcional é necessariamente o mesmo. Então, essa diferença ela pode se dar com a cadeia fechada ou também com a cadeia aberta, sendo homogênea ou heterogênea e ou ramificada ou normal. Então, por exemplo, aqui a gente tem o ciclo propano e aqui eu coloquei também o exemplo do propeno. O que acontece? O grupo funcional é o mesmo, mas a diferença está no tipo de cadeia. Aqui a gente está representando o ciclo propano, ou seja, são cadeias fechadas, e aqui a gente está representando o propeno com uma cadeia aberta, sendo que a função deles é a mesma, tá? Uhum. E a gente tem a isomeria constitucional de posição. O que é a isomeria constitucional de posição? É que a diferença vai estar na posição da insaturação ou do grupo funcional da molécula. Então, no exemplo a seguir, a diferença aqui, ó, no BUT 1N e no BUT 2N, onde que está a diferença? Está na insaturação da minha molécula. Ou seja, a diferença está onde tem a ligação dupla da minha molécula. Então, note que aqui é um BUT 1N, por quê? Porque a minha insaturação ela está no carbono 1. Aqui a gente tem o BUT 2Eno, por quê? Porque a minha insaturação está no meu carbono 2, tá? Então, esses são os 3 tipos principais de isomeria. Explique as isomerias cis e trans. Aqui eu coloquei um desenho para a gente conseguir ver melhor. Então, a gente consegue observar aqui que na primeira molécula, os ligantes iguais, ou seja, no caso o cloro aqui, eles estão do mesmo lado do plano. Então, quando eles estão do mesmo lado do plano, a gente denomina que são isômeros cis. Já na segunda molécula, os ligantes iguais, os ligantes iguais, eles estão em lados opostos do plano. Ou seja, aqui a gente tem, a gente olha que tem um em cima e um embaixo. Só que, na verdade, aqui a gente traça um plano imaginário, como se essa molécula fosse 3D. Então, a que está embaixo, a gente imagina que ela está à frente, e a que está acima, a gente imagina que ela está atrás. Ou seja, elas têm planos diferentes. E quando elas estão em lados opostos, ou seja, em planos diferentes, a gente denomina que a gente tem isômeros trans. Então, isso é uma diferença da localização espacial. Então, quando a gente tem essa diferença de localização espacial dos átomos, faz com que o composto cis possua propriedades diferentes do seu isômero trans. Então, nos compostos de cadeia aberta, para que a isomeria geométrica cis-trans ocorra, é necessário que o composto apresente o quê? Pelo menos uma ligação dupla. Para quê? Para que essa molécula ela consiga rotacionar. Entendeu? Então, cada um dos carbonos da dupla deve apresentar grupos ligantes diferentes, que no caso aqui do nosso desenho, eu coloquei que é o cloro e o hidrogênio. Tudo bem até aí? Eu posso ler o que eu coloquei nessa 5? Pode. Eu coloquei que é um tipo de estereoisomeria dos alcenos e cicloalcenos. O isômero cis ou substituintes estão no mesmo lado da dupla ligação
ou cicloalcano. No trans, substituintes estão no lado oposto da dupla ligação, ou em lados opostos do cicloalcano. Uhum. Tá correto. Ah. 6. O que são os polímeros? Os polímeros, conforme a gente viu, são as cadeias que a gente chama popularmente de plástico. Então, a palavra polímero, ela vem do grego poli, que significa muitas, e meros, que é partes. Por quê? Porque as macromoléculas desses compostos se originam através de ligação de várias moléculas menores que a gente denomina de monômeros. A gente já falou deles durante as nossas aulas. Então, os monômeros são cadeias pequenas. Quando vários monômeros se unem, eles criam macromoléculas. Então, o polímero, ele é uma macromolécula. Aí a gente tem as duas principais subdivisões do polímero, que é o polímero artificial e o polímero natural e o polímero sintético. Então, o polímero natural são aqueles que são provenientes da natureza. Então, esses, por exemplo, são a borracha, o látex, a celulose, o amido, grãos, raízes, o glicogênio, que é encontrado em praticamente todas as células dos mamíferos, que é concentrado no nosso fígado. Então, as proteínas, a gente falou na nossa aula também sobre o bicho da seda. A seda é um polímero natural. A gente tem vários polímeros aí provenientes da natureza. E a gente também tem os polímeros sintéticos, ou seja, são aqueles polímeros que são produzidos em laboratório. Então, o primeiro polímero sintético de interesse comercial, ele foi o nitrato de celulose, conhecido popularmente como celuloide. Então, quando o valor do marfim das presas dos elefantes, que era usado para produzir bolas de bilhar, ficou muito elevado na época, uma fábrica norte-americana prometeu um bom prêmio para quem descobrisse um substituto para o marfim. Então, assim, foi descoberto o celuloide, que passou a ser utilizado não só para produzir bolas de bilhar, mas também dentaduras, filmes fotográficos, colarinhos de camisa. A gente viu também sobre as garrafas PET, sobre o nylon. Então, todos esses são polímeros de caráter sintético. Tudo bem até aí? Isa? Uhum, entendi. 7. Explique o processo de vulcanização da borracha. O que acontece na vulcanização da borracha? A vulcanização da borracha, ela é a adição de enxofre sobre o aquecimento e na presença de um catalisador para que auxilie essa reação ocorrer mais rapidamente. Durante esse processo de vulcanização, os átomos do enxofre quebram as ligações duplas e formam ligações unindo as moléculas da borracha, que são os poliisoprenos. Então, basicamente é isso que acontece na vulcanização da borracha. Adiciona-se enxofre sobre o aquecimento na presença de catalisador. E durante esse processo, os átomos de enxofre eles acabam quebrando as ligações duplas que formam entre eles. Tá? Uhum. 8. Qual dos compostos a seguir apresenta maior temperatura de ebulição e justifique sua resposta? Então, no A a gente tem o eteno, o cloroeteno, o cis 1,2-dicloroeteno e o trans 1,2-dicloroeteno. O composto que apresenta a maior temperatura de ebulição vai ser o composto C, o cis 1,2-dicloroeteno. Por quê? Porque o cis 1,2-dicloroeteno,
ele é uma molécula grande, ele é uma molécula polar, já que os grupos mais eletronegativos estarão do mesmo lado ao plano da insaturação. Então, essa polaridade faz com que as moléculas do composto apresentem interações de força de Kesson. Esse tipo de interação é mais forte do que a existente numa molécula trans. Então, quando a gente tem uma molécula trans, é necessário fornecer mais energia a esse composto para que as suas moléculas passem da fase líquida para a fase gasosa, tá? Então, portanto, a alternativa correta aqui é a letra C. Tá, eu só tô copiando umas partes, porque que ele é mais... Porque que ele é mais... Não, mas a eu vou maior. disponibilizar aula no YouTube, qualquer coisa, tá? Calma aí, eu tô no final. Tá, terminei. Terminou? Uhum. Qual a importância dos carboidratos no nosso organismo? E cite algumas fontes de carboidratos. Os Posso falar? carboidratos... Hã? Posso falar? Pode. Eles são nossa principal fonte de energia e são responsáveis por atividades corriqueiras como andar, correr e trabalhar, com a função no nosso organismo de nutrição das células do sistema nervoso central. E fonte de carboidrato? Ó, Aqui, ó. Cite as principais fontes de carboidratos. esqueci. Então, carboidrato a gente acha no açúcar, na farinha, em algumas frutas, no mel, no xarope de milho, arroz, feijão, tudo que tem farinha branca e tudo que nasce debaixo da terra, por exemplo, batata, mandioca. Então, todos esses são fontes de carboidratos, tá? Mas a Uhum. sua explicação tá certinho. O carboidrato serve como fonte de energia para o nosso organismo. A gente só tem que tomar cuidado porque a absorção desses carboidratos acontece muito rapidamente. E se a gente, no caso, não fizer exercício físico, né, não conseguir eliminar esses carboidratos, ele faz com que haja aumento no nível de glicose no sangue. E também acaba ocasionando num acúmulo de gordura. Ou seja, muito consumo de carboidrato e pouca atividade física pode ocasionar obesidade e pode estar ocasionando também diabetes, problemas cardíacos e tudo aquilo também que a gente já sabe. Uhum. 10. Considere a frase: a clara de ovo é rica em proteínas, portanto, tendo em vista seu valor nutricional, seria melhor ingeri-la crua. Indique se essa afirmação ela é verdadeira ou falsa e justifique a sua escolha. Essa Eu acho afir... que é falso. Acho que é falsa. Mas por que você acha que é falsa? Eu coloquei assim. Ah, É falsa por conta de que quando você frita algum alimento onde se tem proteínas, elas são quebradas e se comer ela crua pode ter bactérias. O melhor é cozinhar mesmo, que as proteínas caiam em torno de 40% sem ter problemas para a saúde. então, esse negócio que você falou que comer crua pode ter micro-organismos e pode ser perigoso, tá correto. Então, a afirmativa, ela é realmente falsa, pois tanto crua ou cozida, a clara, ela vai acabar apresentando os mesmos aminoácidos. Então, eles vão ser absorvidos pelo organismo da mesma forma. Então, não tem diferença, não tem nada a ver você ingerir a clara de ovo crua. A única coisa que pode acontecer é que nem você falou, correr um risco de pegar uma doença. É. 11.
Os lipídios são moléculas apolares que não se dissolvem em solventes polares como a água. Em relação aos lipídios, podemos afirmar que 1. São moléculas ideais para o armazenamento de energia por longos períodos. Essa afirmação é correta. Quando a gente tem o carboidrato ele acaba sendo eliminado mais rapidamente. Então, o lipídio ele é armazenado no nosso corpo por mais tempo. 2. São importantes componentes de todas as membranas celulares. Essa afirmativa é correta. 3. Estão diretamente ligados à síntese de proteínas. Essa afirmação é falsa. Eles não estão ligados diretamente à síntese de proteínas. 4. Servem como fonte primária de energia. Falso. A nossa fonte primária de energia é o carboidrato. E 5. A cutina, a suberina e a celulose são exemplos de lipídios. Também é falso. São exemplos de carboidratos. Então, portanto, somente as alternativas 1 e 2 estão corretas. Ok? Entendi. 12. Os compostos propano 1,2-diol e propano 1,3-diol têm temperaturas de ebulição mais altas que qualquer um dos álcools butílicos, embora todos esses compostos tenham aproximadamente a mesma massa molar. Proponha uma explicação para esse fato. Então, se a massa molar ela é semelhante, quer dizer que o número de carbonos ali, a cadeia também vai ser mais ou menos semelhante. Então, o que vai diferenciar o ponto de ebulição vai ser as ligações de hidrogênio. Lembrando o que é uma ligação de hidrogênio. É quando a gente tem um hidrogênio ligado a um elemento fortemente eletronegativo. Ou seja, o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio. Então, quando a gente tem o sufixo "ol", quer dizer que a gente tem um álcool. Quando a gente tem um álcool, quer dizer que a gente tem o que? Um grupo OH. E um grupo OH é uma ligação de hidrogênio, ou seja, é uma ligação fortíssima. Então, quando a gente tem essa ligação muito difícil de ser quebrada, ocasiona numa alta temperatura de ebulição. Tudo bem até aí? Sim. 13. Um vinho, quando guardado numa garrafa aberta, azeda, entre aspas, após certo tempo, transformando-se em vinagre. Esse fenômeno ocorre porque o álcool contido no vinho ocorre uma reação de oxidação. A letra A. O que acontece nessa reação de oxidação? O álcool que estava presente no vinho, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele acaba se oxidando. Ou seja, acontece a formação de compostos com maior quantidade de átomos desse elemento. A oxidação do álcool implica num processo de transferência de elétrons. O que acontece? Daí o vinho acaba perdendo as propriedades dele por conta dessa oxidação e acaba transformando-se em vinagre. Tudo bem até aí? E a 14 e última. Muitos aldeídos utilizados na indústria da perfumaria são de origem natural, extraídos de plantas ou animais. Hoje em dia, essas substâncias são sintetizadas em laboratório e não necessitam ser mais extraídas da natureza. Formule uma hipótese que explique esse fato e apresente vantagens para a síntese dessas substâncias. Então, se hoje em dia a gente é capaz de sintetizar no laboratório,
Então, a gente não precisa estar buscando na natureza, o que vai acabar reduzindo impactos ambientais, por exemplo. Aí também acaba reduzindo questões de desmatamento. No caso dos animais, a gente não tem extinção de nenhuma espécie. E também acaba ocasionando, dependendo da produção em escala desses aldeídos, também acaba gerando um baixo custo, tá? Tudo bem até aí, Isa? Uhum. Então, ficou alguma dúvida da lista? Não, agora você tirou toda a minha dúvida que eu tava. Então, a sua prova vai ser baseado nesses temas. Ela vai ter questões tanto de múltipla escolha como questões dissertativas, tá? Mas as perguntas são assim, vai ser na mesma pegada. Então, vai ser, mas aqui, ó, a gente tem 14 questões, vai ser entre 10 e 15 questões sua prova. Então, vai ser mais ou menos na mesma pegada de uma lista dessa, e você vai ter o dia inteiro para estar fazendo. Ok? Uhum. Ok. Então não ficou nenhuma dúvida até aqui mesmo? Não. Então, beleza. Lembrando que daí quarta-feira que vem a gente não vai ter a live de química. Daí vai ser só para você fazer a sua prova. Beleza? Beleza. Eu vou te mandar a lista agora no portal. Mas a lista era para ter mandado até hoje cedo. Era? Era. Antes de eu corrigir. Ah, eu esqueci. A lista era para mandar antes